Sempre que eu marco um gol pelo Manchester City, minha mãe liga pra mim. Assim que a bola balança no fundo da rede, o telefone toca. Não importa se ela tá em casa, no Brasil ou no estádio me assistindo jogar. Ela me liga todas as vezes. Então, eu corro até a bandeirinha do escanteio, coloco a mão no meu ouvido e digo: alô mãe. Quando eu cheguei no City, as pessoas acharam isso muito engraçado e eles viviam me perguntando o que aquilo significava. Tem uma resposta rápida: eu amo minha mãe e ela tá sempre me ligando. E tem a resposta longa, que começa quando eu era ainda menino, com um sonho. É claro que no Brasil existem milhões de meninos com um sonho, mas eu tive sorte, porque no meio do caminho eu pude conhecer alguns super-heróis. Não ria, é verdade. E eu vou provar pra você. Eu cresci num bairro chamado Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E para algumas pessoas que moram lá, a vida é uma luta. Mas eu tive minha mãe, que trabalhava muito duro e garantia sempre a nossa família comida na mesa. Mas, para muitos garotos com os quais eu cresci, era ainda mais difícil. Às vezes, eles só tinham uma única refeição no dia. E era essa que eles recebiam dentro do clube. Para ser sincero, muitos deles nem mesmo apareciam para jogar. Eles só vinham para se encontrar e comer de graça um sanduíche de mortadela com refrigerante. Era sempre pão com mortadela e uma lata de refrigerante. Às vezes, era só o refrigerante. E isso tinha que durar até o fim do dia. Para mim, todos os meus sonhos, todas as coisas que eu tenho agora, tudo isso começa com o Pequeninos. Na verdade, é mais do que um clube de futebol. Não pense nas praias e todo esse tipo de coisa. Nosso campo era do lado de fora de uma prisão militar. No lugar onde era para ter o gramado, só havia sujeira e estava cercado por grandes pinheiros. As únicas pessoas que jogavam lá, além das crianças, eram os policiais dessa prisão. Quando eu tinha 9 anos, eu apareci com meu amigo Fabinho, para ver se a gente podia jogar pelo time. A gente andou pela mata, com as nossas chuteiras de futebol embaixo do braço. E foi assim então que a gente conheceu o cara que mudou as nossas vidas, José Francisco Mamed, técnico do time mais novo. E ele disse pra gente: com certeza, vocês podem jogar na próxima partida. Não tinha nenhum papel pra assinar, nada. Porque esse clube não era do tipo que tentava fazer as crianças se transformarem em lucro. Tem a ver com mostrar pra essas crianças algo positivo e dar pra elas alguma coisa pra comer e mantê-los longe das ruas. O Pequeninos não é um clube grande, então provavelmente você nunca ouviu falar a respeito dele. Mas eu tenho que te dizer, eles fazem milagres por lá. Era engraçado porque o técnico Mamed tinha um velho Fusca branco, devia ser dos anos 70, e ele levava todos os garotos nele. E nós éramos tão pequenos que ele fazia caber 9 ou 10 dentro daquele carro, mais as chuteiras, as bolas, as cestas básicas e todo o resto. Cara, o que esse clube fez por aqueles meninos é incrível. No Brasil, a gente tem um nome para essas pessoas como Mamed: heróis desconhecidos. E foi isso que ele representou para muitos garotos. Ele e os outros técnicos do Pequeninos. Eles deram pra gente uma chance na vida. Pra mim, o amor pela bola era tudo. O treino pelo Pequeninos acontecia somente 2 vezes por semana. Então, se eu não tava lá, eu tava jogando pelas ruas do Jardim Peri. Às vezes, eu ficava jogando bola com os meus amigos até meia-noite. Depois, a gente ficava na rua conversando sobre as meninas e tirando um com a cara do outro até as 2 da manhã. Em casa, não tinha muita coisa pra fazer. Meu pai deixou a família logo depois que eu nasci. Então, minha mãe trabalhava todo santo dia pra sustentar eu e os meus irmãos. Ela era faxineira na cidade. E quando ela voltava pra casa no fim do dia, ela tinha que dividir a cama comigo e com os meus irmãos. Alguns garotos têm videogame. Eu tinha a bola e a minha imaginação. E foi legal, porque eu tive uma infância de verdade. Havia esses grandes torneios de futebol em que cada rua tinha um time. E o troféu era uma garrafa de refrigerante. Cara, era uma guerra por aquele refrigerante. É tudo que você tem, sabe? Na real, aquilo era mais importante pra gente do que uma Libertadores. Se você ganhou o título, você dividia a garrafa com seus amigos. E era diferente de tudo o que você já provou antes. Todo mundo podia dar um gole e passar pra frente. O troféu de refrigerante é 10 vezes melhor que a champanhe. 10 vezes melhor. Quando eu tinha 13 anos, aconteceu uma coisa que realmente me marcou. Nosso time, Pequeninos, entrou num campeonato importante em São Paulo. E cara, a gente era bom. Nos jogos das primeiras rodadas, a gente venceu clubes maiores por 12 ou 13 gols. Mas quando chegamos na final, a gente tinha pela frente a Portuguesa de Desportos, que é um clube profissional. A única razão pela qual clubes grandes entravam no campeonato é que eles podiam selecionar os jogadores dos times menores. E você sabe, é como nos filmes. A gente era o time pequeno que jogava do lado de fora da prisão. E eles eram do clube profissional, com equipamento e todo o resto. Mas os meus amigos e eu falamos assim: a gente vai ter que ganhar essa, cara. Deixa com a gente. Então, veio uma tempestade. Um dia antes do jogo, choveu tão forte que quando amanheceu, as pessoas estavam falando que talvez tinham que cancelar a partida. Na hora que demos o pontapé inicial, o campo todo era só lama, e esse dia foi louco.
A gente começou a correr e caía pelo campo. Ninguém do nosso time conseguia ficar em pé. Mas, de alguma maneira, os jogadores da Portuguesa estavam bem. E eles ficavam em pé. É porque eles tinham chuteiras de trava de metal. Aquelas que você pode usar na chuva. As nossas chuteiras eram daquelas mais baratas, com travas de borracha. E elas estavam todas gastas. A gente não tinha dinheiro para comprar chuteiras mais caras. E eu me lembro, naquele momento, de pensar algo do tipo: isso não é justo, mas deixa quieto, a vida continua. Mesmo assim, a gente deu a vida para vencer aquele jogo, mas acabamos perdendo por 4-2. Eu nunca vou me esquecer de ver a Portuguesa comemorando com um troféu. Foi uma lição muito boa para mim. Futebol é como tudo na vida, não é justo. Então, você tem que dar um jeito, mesmo não parecendo justo. Foi uma lição perfeita, porque os próximos anos da minha vida seriam muito mais difíceis. No Brasil, se você tem o sonho de se tornar um jogador de futebol, você geralmente está na academia de um grande clube aos 12 ou 13 anos. Mas, por alguma razão, as coisas não estavam funcionando bem pra mim. Eu fiz um teste no São Paulo, e eles gostaram de mim. Mas então, eles me disseram que não poderiam me oferecer um quarto na academia do clube, que era muito longe da minha casa. Se eu fosse de ônibus pra lá todos os dias, eu teria que largar a minha escola. E minha mãe, certamente não ia aceitar isso. Ela era totalmente a favor da escola. Eu devo tudo pra minha mãe, principalmente nessa fase da minha vida. Porque muitos garotos no Brasil, quando são de origem mais humilde, têm que começar a trabalhar quando fazem 14 anos pra ajudar a família. Não dá pra só jogar futebol, tem que ir pra escola e trabalhar ao mesmo tempo. Então, o sonho deles morre nesse momento. Mas minha mãe, cara, ela acreditou em mim. Seja qual for a razão, ela acreditou. Ela falou pra eu continuar, não importa o que eu tivesse que fazer. Então, aos 13 anos, eu comecei a jogar com os caras mais velhos da várzea. Ok, todos em São Paulo sabem do que eu tô falando agora. E provavelmente já vão começar a rir. Mas pra todos aqueles que não sabem do que eu tô falando, eu vou explicar. A várzea é como basquete de rua nos Estados Unidos. Ou como uma liga semi-profissional de futebol na Europa. Os campos são todos esburacados e você joga contra os marmanjos. Os caras casca grossa. A várzea é conhecida por ser de extremo contato físico. Tinha muita coisa pesada acontecendo no campo. Eu nunca vou me esquecer de um momento. A gente estava jogando uma partida importante contra um time grande. Eles sempre tiveram uma das melhores equipes de várzea da cidade. Mas eles estavam fora da liga por alguns anos por causa de algo que fizeram depois de um jogo. E eu não quero entrar em detalhes porque provavelmente tem criança lendo isso aqui. Então, esse era o primeiro ano deles de volta à liga. E eles estavam jogando contra a gente. Uma partida para classificar para um campeonato ainda maior. E eu me lembro de todos os jogadores deles olhando pra mim antes do jogo e falando: que esse moleque? É sério isso? Esse pivete? E era sério, cara. Com 4 minutos de jogo, eu driblei o melhor zagueiro do time deles e marquei um gol. E eu me lembro de todos eles olhando pra mim, tipo: beleza, moleque, a gente vai fazer da sua vida um inferno. Foi a partir daí que eles começaram a me bater todas as vezes que eu tocava na bola. Eles ficaram loucos, como se eles tivessem vindo atrás de mim só pra me machucar. Tinha um baixinho no meio campo do time deles que era conhecido por ser valentão. E ele ficava me falando: eu vou quebrar suas pernas, moleque. Se você tentar me driblar de novo, eu quebro as suas 2 pernas. Então, eu peguei a bola e driblei ele de novo. Foi como um lance na NBA. Quebrei a espinha dele, deixei ele no chão. Mais uma vez ele me olhou e me ameaçou. Parecia que ele ia me matar. Mas o que eu posso fazer? Quando eu tenho a bola nos pés, eu vivo um mundo diferente. Então, eu peguei a bola de novo e sem olhar dei uma assistência pro meu companheiro marcar um gol. A torcida que acompanhava aquele jogo tava doida, mas o jogo terminou 2-2. Mas a gente acabou vencendo na cobrança de pênaltis. E eles ficaram revoltados. No apito final, o valentão do time deles veio pra mim e disse: eu falei que ia quebrar suas 2 pernas, moleque. Eu te espero lá no estacionamento. Ele tava falando sério. Foi complicado. E eu me lembro de pensar: já era, eu não posso sair daqui do jogo. Mas, por sorte, meus colegas de time me protegeram. Todos eles ficaram em volta de mim e me levaram até o estacionamento. Só assim eu consegui chegar em casa com segurança. Mas esse tá longe de ser o fim da minha história. No Natal do ano passado, eu fui pra casa ver minha família e tive que ir ao banco pra resolver alguns problemas burocráticos. Fui pegar meu carro no estacionamento e o cara que cuida dos tickets no guichê me deu aquela olhada, como se ele me conhecesse. Ele devolveu o ticket, mas ainda tava me olhando e falou: e aí, moleque? E eu fiquei olhando pra ele, tipo, não tava entendendo direito. E ele fala: lembra de mim? Da várzea, mano. Eu ia quebrar tuas pernas. E eu, caramba, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Então ele falou: cara, eu ia mesmo quebrar suas pernas aquele dia. Você acredita nisso? E eu tentando ficar tranquilo, tipo: que é isso, mano? Você não ia fazer isso não. Eu sei que você tava só zoando. Mas ele seguiu falando: não, mano, eu tô falando sério. Eu ia realmente quebrar suas pernas. E agora você tá jogando pelo meu time, mano. Eu te amo, cara. Eu não posso acreditar nisso. Você consegue imaginar se eu tivesse quebrado suas pernas? Aí a gente riu e eu acabei tirando uma foto com ele. Existe uma expressão no Brasil. É a única forma de descrever o que aconteceu comigo. Minha vida mudou da água pro vinho. 5 anos atrás, eu tava jogando na várzea, apenas tentando sobreviver, apenas tentando chegar num clube grande do Brasil. A várzea me deu uma boa perspectiva. Eu joguei com grandes jogadores, que hoje são motoristas de ônibus, ou trabalham no supermercado, ou são pedreiros. E não foi porque eles não eram bons jogadores,
ou porque não se esforçavam. O que conta nessas horas é sorte e oportunidade. Algumas pessoas têm que ir atrás do seu sustento e não pode ficar correndo atrás dos seus sonhos. Se eu não tivesse o apoio da minha mãe, eu provavelmente estaria no mesmo caminho desses outros jogadores de várzea. Mas, ao invés disso, eu tive a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras, quando eu tinha 15 anos. E dali, tudo decolou pra mim. Acho que não consigo nem explicar. Foi como destino, de forma certeira. Deus escreveu tudo perfeitamente. Eu fiquei com o time júnior e assinei meu primeiro contrato de verdade. De lá pra cá, o tempo passou voando. Fui pro time principal, consegui me destacar e, pra minha surpresa, cheguei até a seleção brasileira e pude participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quando eu recebi aquela ligação, foi uma emoção inexplicável. Pra fazer você entender o que esse momento significou pra mim, apenas 2 anos antes, eu tava nas ruas do Jardim Peri pintando as calçadas de verde e amarelo pra Copa do Mundo 2014. Os caras da minha vila desenhavam muito bem e fizeram grandes murais, com os rostos dos jogadores brasileiros, Davi Luiz, Neymar, Marcelo, e a gente tava deixando tudo aquilo colorido. Esse campeonato em 2016 foi bastante especial pro brasileiro, porque a medalha de ouro olímpica era a única conquista que o país do futebol jamais tinha conquistado. Eu lembro que o peso daquele campeonato era muito grande, não apenas porque era nosso país, mas pelo que aconteceu na última Copa. Depois que a gente não jogou bem as 2 primeiras partidas, a crítica ficou muito intensa, especialmente contra o Neymar. Eu realmente admiro o Neymar pelo modo como ele lidou com tudo isso, e pela maneira que ele conseguiu liderar o nosso time. Antes do campeonato, eu era apenas mais um fã do Neymar, como tantas outras pessoas, e ele é um jogador de futebol incrível, que todo mundo conhece, mas ter a chance de saber quem ele é de verdade nesse período foi especial, por causa do jeito dele. A forma com que ele trata todo mundo me surpreendeu muito, porque mesmo no curto período em que eu vivia futebol, eu vi tantos caras que nem são grandes jogadores, que não ganharam nada, serem muito mascarados, mas o Neymar trata todo mundo como se fosse irmão dele, e ele foi a grande razão pela qual a gente foi capaz de se unir e ignorar a pressão e jogar um pro outro. Quando a gente ganhou aquela medalha de ouro, foi um momento incrível pro time, e também pro país. Antes dos jogos, o Neymar fez uma tatuagem, e eu me inspirei nele pra fazer a minha também, porque realmente diz tudo o que representa pra mim. Uma criança pequena, que tá no pé do fundo de um morro, olhando pras favelas, segurando uma bola de futebol debaixo do braço e sonhando com seu momento de glória. E não é somente eu, não é somente o Neymar, são muitos brasileiros. E é isso o que essa tatuagem significa pra gente. Eu sempre vou fazer de tudo pra estar jogando pela seleção brasileira. Eu sei que há muita disputa pra ver quem é convocado, e essa foi a grande razão pela qual eu decidi vir para o Manchester City. Eu sei que eu preciso continuar me desenvolvendo como jogador. Eu vou falar pra você, aqui é muito diferente do Brasil. Você não vê muito o sol. Cheguei a receber algumas ofertas pra jogar em outros clubes, de lugares mais quentes, por exemplo. Mas, pra mim, a decisão de vir para o Manchester City tinha um peso maior pra poder jogar sob o comando do Pep Guardiola. Essa é a minha primeira vez num país onde realmente é muito frio e eu não falo a língua. É um desafio ser compreendido, e pode ser até solitário nesse momento. No entanto, quando o Guardiola me ligou, enquanto eu decidia para qual clube eu ia jogar, ele disse que estava contando comigo. E eu posso te dizer, cara, o Guardiola estava sendo muito verdadeiro. E no futebol, isso significa demais. Quando ele falou isso pra mim, eu não pensei 2 vezes. Minha decisão estava tomada. Era o City. Mas antes de eu ir para Manchester, eu tinha uma última coisa pra fazer. Eu tinha que encerrar um capítulo na minha vida. Então, eu voltei pro campo onde o pequenino jogava, com as chuteiras debaixo do braço, como quando eu tinha 9 anos de idade. Mas dessa vez, um pouquinho diferente. Eu tinha 250 pares de chuteiras realmente boas pros moleques. Agora, quando qualquer um dos grandes clubes jogar contra pequeninos, num campo molhado, é melhor tomarem cuidado. Daqui em diante, não tem mais essa desculpa, sabe? Eu não vou mentir. Quando eu vim pro Manchester City pela primeira vez, eu me senti perdido. Minha mãe tava indo e vindo da Inglaterra pro Brasil. Era extremamente difícil ficar longe dela, porque ela é tudo na minha vida. Ela foi ao mesmo tempo pai e mãe pra mim quando eu tava crescendo. Eu me lembro que quando eu tava jogando pelo Pequeninos, eu vi algumas crianças depois dos jogos com seus pais. E eu tava sozinho. Aquilo foi pesado demais pra mim. Me marcou. Mas agora, quando alguém pergunta do meu pai, eu digo que minha mãe é meu pai. Ela fez tudo por mim e pelos meus irmãos. Ela foi outra heroína desconhecida. Quando eu faço gol, mesmo quando ela não tá no estádio, eu pego o telefone e falo com ela. Quando a gente era criança, a minha mãe ficava ligando o tempo todo pra descobrir onde é que eu tava, e se eu não atendesse, ela começava a ligar pra todos os meus amigos. Era apenas uma piada entre a gente. Alô, mãe? Quando eu pego o telefone, é em homenagem à minha mãe e à nossa luta, mas também em homenagem aos meus amigos e à minha família. E também ao técnico Mamed e a todas as pessoas no Brasil que me ajudaram a chegar até aqui. Eu sempre fui um sonhador, mas mesmo nos meus melhores sonhos, eu não pensei que estaria vivendo o que estou vivendo hoje. Sei que existem muitos garotos que vão pintar as ruas, que não jogam por um grande clube e que as pessoas têm dito que eles não vão chegar lá. Eu diria pra eles, nunca parem de lutar. 4 anos antes de eu entrar pelo túnel do estádio Etihad, eu ainda estava jogando na várzea, e os caras falavam que iam quebrar as minhas pernas no estacionamento. Sua vida agora pode ser apenas um sanduíche de mortadela com refrigerante. Mas, se você continuar a correr atrás dos seus sonhos, cara, quem sabe o que vai acontecer? A água pode se transformar em vinho.
Então, para todas as crianças, se você chegou até aqui na minha história, eu tenho uma mensagem, e isso realmente é importante. Jamais pare de sonhar. Ah, e faça mais uma coisa por mim. Ligue para sua mãe, ela sente saudade de você.